Mas, ô Simões, como você observa esse jogo, esse Galo e São Paulo, a expectativa para esse duelo de logo mais? Sim, é interessante, né? Porque o São Paulo ele fica aí nessa dependência de vaga direta da final da Libertadores, né? Porque a distância dele é considerável em relação ao G5, né? Do Brasileirão, já está a 4 pontos do Internacional e não tem confrontos diretos. Mas se o Botafogo vence a Libertadores, aí a gente passa a ter o G6 no Brasileirão e aí o São Paulo está numa situação muito cômoda, praticamente garantido na fase de grupos da competição. Pode se garantir até nessa rodada. Então fica nesse cenário. De toda forma, é um jogo importante para os dois clubes no que se refere a essa história de Libertadores, só que eu acho que pro Galo, o Cirilo, a força que aquele jogo contra o Botafogo deu, né? Eu acho que vai se refletir nessa partida de amanhã contra o São Paulo. E aí, Paulo Azeredo? Vamos lá, Cirilo, vamos trazer aqui então o provável Atlético também. Daqui a pouquinho tem uma informação do Galo antes da gente fechar a participação por aqui, Cirilo. O Atlético deve mexer novamente na equipe e o técnico Milito, naquele revezamento de Paulinho e Hulk. Então, pela lógica, o Hulk deve jogar. Paulinho jogou a última de titular, o Hulk então deve jogar esta partida. Temos um provável Galo com Everson, aí Saravia, Lianco, Batalha e Alonso, é o único lateral esquerdo que o Atlético tem nesse momento, Rubens suspenso e Arana machucado. O meio campo com o Otávio, o Franco, que está de volta, o Vera e o Bernard. Na frente, o Devinho com o Hulk. Mas ele pode mexer, ele pode tirar um dos volantes que jogou no último jogo pesado, pegado, que foi com o Botafogo, colocar, quem sabe, o Zarate, mas o Zarate também atuou no último, pode entrar com mais um atacante, o Alisson, ou até mesmo o Palácio, enfim. Ele vai mexer no time, mas certo que é um Atlético forte para buscar os 3 pontos aqui em São Paulo. Pra gente fechar, Cirilo, matéria que tá no itatiaesporte.com.br, apuração minha, junto com o Henrique e André. O Atlético ainda trabalha para na terça-feira contra o Juventude ter jogo na arena e com público. Nesse momento, o clube não está muito otimista, há um pessimismo, mas o Atlético trabalha forte para, quem sabe, ter o público e aí a despedida da torcida de Belo Horizonte com o Atlético, já que depois o Galo segue para Buenos Aires na grande final. Tá certo, Cirilo? Contra o São Paulo às 9h30 no Morumbis. Galo precisa ainda de pontos no Campeonato Brasileiro e também de tentar se aproximar o máximo possível do G7, que até hoje seria G7, mas que pode ser G8 e até G9, dependendo da classificação para as competições sul-americanas, no caso, a Copa Libertadores do ano que vem. Pra cá, pra São Paulo, só 2 jogadores não vieram. O Scarpa, que hoje fez trabalho na academia, não mais na fisioterapia, ontem foi fisioterapia, hoje já foi academia, ele ficou em Belo Horizonte, e também o Arana, este na fisioterapia, mas já trouxemos a informação aqui na Itatiaia, a torção do Arana não foi muito grave, mas é precaução mesmo, já que semana que vem, daqui a 8 dias, o Atlético decide sua vida na Copa Libertadores. Quem passou por aqui, conversou com a gente e trouxe aqui informações importantes para a massa atleticana, foi o presidente Sérgio Coelho, nosso convidado agora na turma do bate-bola, passou agora há pouco aqui, há 10 minutos, para conversar com a gente, e eu começo falando sobre o jogo de amanhã, Sérgio, com você, um jogo importante, o Atlético não vence há 8 jogos, ano passado, quando pegou o São Paulo aqui no Morumbis, eram 10 jogos sem vencer, e dali o Atlético arrancou no Campeonato Brasileiro, uma boa oportunidade também amanhã, não é isso, Sérgio? O que você pode dizer então dessa retomada da confiança, enfrentar um São Paulo, 8 jogos sem vencer, ano passado foi assim, né, 10 jogos sem vencer, pegou o São Paulo e dali embalou. É importante também buscar um bom resultado no Morumbi? Veja, nós temos um bom tempo aí que a gente não vence, né? 8 jogos, é desconfortável, a gente não quer isso, é claro. Mas desses 8 jogos aí, nós tivemos jogos bastante complicados, né? Que final da Copa do Brasil foram 2 jogos, tivemos um jogo também lá na Argentina, em Buenos Aires. Os jogos pelo Brasileirão a gente jogou praticamente com time reserva. Então, se for analisar, né, cada jogo teve a sua história e, de qualquer forma, é muito desconfortável. A gente está incomodado com isso. Mas o jogo de quarta-feira, ele, né, nos deu a confiança novamente, tenho certeza disso. Tirou um peso muito grande, né, de toda a comissão técnica, atletas, diretoria, porque estávamos próximo de uma grande decisão e entre hoje até a decisão nós temos jogos importantíssimos também pelo Brasileirão. Então o jogo de quarta-feira
nos deu muita confiança e a forma que aconteceu foi muito bacana. Presidente, o que o senhor pode dizer pra gente também em relação à apuração da Itatiaia do prêmio da Libertadores, 60 milhões, o Atlético está disposto realmente a premiar de forma maciça os seus jogadores, funcionários, é isso mesmo? Não falo aqui de valor, né? O que eu posso dizer e garantir é que a gente vai reconhecer bem o trabalho de todos do futebol, né? De todos os funcionários. Então, se formos campeões, que a gente sabe que é uma parada torta, é muito difícil, mas se é difícil para nós, é difícil por outro lado também, é bom que se diga isso, mas nós vamos remunerar bem com um bicho que, inclusive é de mercado que se paga, né? Os outros clubes a gente sabe que quanto cada um paga, então nós não vamos fazer diferente.